soldado fiel ao Deus. É isso aí, povo de Deus, voltamos. Você que chegou agora, paz seja convosco. Nesse momento vamos para o tema: de qual igreja você é? É isso mesmo, a pergunta é essa: de qual igreja você é? Se você ainda não compartilhou, compartilhe, aproveita agora para que os demais pessoas que não conhecem a Igreja de Deus possam conhecer. Louvado seja Deus. Você que já compartilhou, meu agradecimento, e que Deus recompense cada dia a sua vida, porque nós estamos fazendo um trabalho de evangelismo da Igreja de Deus, pelas páginas Facebook, também na página da Igreja de Deus e pelo YouTube, os irmãos. E que Deus abençoe nesse momento, irmão Alex, que Deus abençoe. Vamos que vamos. Lucas capítulo 17 e versículo 1 ao 10. Louvado seja nosso Deus. Isso mesmo, Lucas 17, do verso 1 a 10. E hoje, mais uma vez, né, pastor Medeiros, o tema: qual igreja você é? Livro de Lucas, capítulo 17, verso 1 ao 10, diz assim: Então Jesus declarou aos seus discípulos: É inviável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas aí dá pessoa por meio de quem vê os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho armada ao pescoço, ou que induzir um destes pequeninos a pecar. Repreender e perdoar os irmãos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha a se arrepender, perdoai-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso, pedirão os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ao que encorajou o Senhor: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um escravo, arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará: podes vir agora mesmo reclinar-te junto à mesa para cear? Ao contrário, conforme o costume, direis a ele: prepara meu jantar, apronta-te devidamente, e então vem e serve-me, enquanto como e bebo. Depois tu comerás e beberás também. Porventura deverá agradecer ao escravo por este o fez que lhe havia mandado? Assim igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Jesus cura 10 leprosos. Então é isso. Amém, amém. Você prestou atenção nessa leitura? Quantas vezes você já leu, né, essa leitura que foi nesse momento transmitido para você? Irmãos, irmãs, ouvinte deste programa Aconselhamento Pastoral, olha, Jesus, ele mostrou bem claro que a fé, ela não tem um tamanho. Ele até comparou, né? Se a tua fé for o tamanho de um grão de mostarda, mas analisando, se for do tamanho, direi essa montanha, ou essa pé de amoreira, ou esse pé de árvore, e ela obedeceria e caía no mar. Ele fez ali uma comparação, porque os discípulos
pediu que Jesus acrescentasse a fé quando Jesus falou acerca, se teu irmão pecar contra ti 7 vezes e vier a ti no dia, perdoa. Então eles não tinham fé nem para perdoar o seu irmão, por isso que ele disse: Senhor, acrescenta a nossa fé. Você também tem essa fé? Tem pedido ao Senhor para acrescentar a tua fé porque não consegue perdoar alguém? Então é algo muito importante, irmão, que a fé ela é um dom de Deus, como está escrito ali em 1 Coríntios 12, versículos 5 e diante, que a fé é um dom de Deus, ela faz parte do dom. Não é a fé não, ela não vem do acaso. A fé não é naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Então, como fala ali em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o fim e fundamento das coisas que não vê, mas se espera, quer dizer, tem certeza. Então, Jesus falando ali acerca dos que se alguém fazer tropeçar um dos pequenininhos, melhor que não tivesse nem nascido. É muito sério, o que Jesus falou. Então, se alguém pecar, perdoa ele. Então foi ato que eles disse: Senhor, então acrescente nossa fé. Jesus disse: olha, e Jesus fez outra comparação a respeito do escravo ali também, que se alguém tem um escravo e ele chega do trabalho cansado, ele vai dizer: senta aqui na mesa, come comigo? Não, primeiro vem, põe água para lavar meus pés, põe a minha comida, e depois que fizer tudo isso, ainda tem que dizer: sou um servo inútil, porque só fiz aquilo que me mandou. Assim sois vós também. Então, meus queridos, o que Jesus quer dizer? Que se nós fizer somente aquilo que é ensinado, ainda temos que se considerar um servo inútil. E se nós não faz nem aquilo que é ensinado? Se nós não cumpre nem aquilo que é ensinado na sua igreja, pelo seu pastor, pelo cooperador. Então, assim, Jesus deixou bem claro acerca disso. O que é que você tem pensado? O que é que você tem feito da sua vida para você querer se justificar diante de Deus ou diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Não tem nada, irmãos. A graça, ela chegou até nós temos que ficar satisfeitos. Então ele deixou bem claro que nós fomos chamados para trabalhar, para fazer a obra do Senhor, pronto para perdoar, pronto para tudo. Então, quando nós tomamos a decisão que lança a mão do arado, nós não tem que estar olhando para trás, não. Por quê? Muitas pessoas pensam que aceitar Jesus só aceita Jesus para receber bênçãos. Não. Muitas pessoas acham: fulano assim aceitou a Jesus, era um bêbado ou era uma prostituta e hoje está uma bênção, abençoado, já comprou seu carro, já comprou sua casa, ele não tinha nada. Sabe que eu vou aceitar Jesus também? Não é isso. Aceitar Jesus é estar disposto a pagar um preço, tá, irmãos? Disposto a pagar um preço, porque Jesus pagou um preço, que foi dar a vida dele por nós. Foi para isso que ele veio. E Molex, tem alguma pergunta sobre esse assunto? Pastor Medeiros, aqui temos um questionáriozinho aqui simples que diz assim: qual a diferença entre o ser ou estar, né, Pastor Medeiros? Ser igreja de Deus ou estar na igreja de Deus, não é isso? Pois é, perguntinha bem simples. Irmão Alex, pode ler esse comentário? Eu vou ler aqui o comentário. É uma tradução que diz assim: ser, possuir identidade, particularidade ou capacidade inerente. O exemplo: Antônia é filho de José. Esta planta é uma samambaia. E estar, possuir ou expressar certo estado temporário, permanecer em determinada circunstância por certo tempo. Exemplo: ele está muito doente. Ele está muito doente
Os trabalhos estão indignados. E aí, no caso, pastor Medeiros, aqui são apenas, como é que eu posso dizer? Ali sobre, do dicionário, né, pastor Medeiros? Apenas ali uma comparação, né? Isso. Um exemplo para trazer mais aqui a clareza aqui ser do ou está. Né? Então, assim, você é ou não é. Você está. Né? Você é ou só está. Né? Você está ali por um tempo. Então, tem muitas pessoas, está por um tempo. E ser é a pessoa que é. Tem uma identidade. Aonde vai, ele é a igreja de Deus. Tanto faz ter a congregação para congregar, como não ter. Ele vai continuar sendo igreja de Deus. Amém. E vai anunciar aos outros as palavras do Senhor. Porque se você é igreja de Deus, aonde você vai, você tem uma identidade. Amém. As pessoas vão ver que você é diferente, pelo modo de falar, pelo modo de ser, pelo modo de se comportar. Então as pessoas vão ficar curiosas e vão perguntar de qual igreja você é. Então é o comportamento que vai fazer a diferença. Agora está aquelas pessoas que escondem sua identidade, tem medo de revelar o que é, porque tem dúvida. Então tem que ser uma pessoa, irmão, você tem que ter fé a fazer como José do Egito. Quando foi para o Egito, ele era igreja de Deus, ele continuou sendo igreja de Deus. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, nem nas piores circunstâncias da vida. Ele manteve a sua identidade de servo de Deus. Então nós, aonde nós for, temos que manter a nossa identidade, igreja de Deus. Porque se você só está por um tempo, você não vai receber a coroa da vida, porque tem muitas pessoas que ficam por um tempo, né? Essa igreja é boa, vou ficar por aqui, né? Essa igreja é diferente. Essa igreja, se eu tivesse conhecido há muito tempo, então eu vou ficar por aqui. Aí quando vem as lutas, vem as provações, vem as divergências da vida, né? As consequências, aí começa a desfalecer e diz, que igrejinha, né? Que igrejinha pequena e que rígida, essa igrejinha é muito rígida. Não, a igreja de Deus é a igreja de Deus, né? A igreja dos homens, tá? A igreja dos homens é aquela que é cheia de filosofia, que as pessoas pregam a Jesus Cristo por dinheiro, pregam a Jesus Cristo para fazer comércio. A igreja de Deus prega a salvação. Então nós temos que ser, né? Aonde você for, é ou não é. Você sim e não. É igreja de Deus ou não é? Então é uma identidade. Temos que manter a identidade de igreja de Deus onde você for, pela diferença de se comportar, pela diferença onde você estiver. Se tiver 10 pessoas dizendo que é crente e você tem que ser diferente deles, tá? Tem que ser diferente dele no modo de se comportar, no modo de ser, no modo de falar. Tuas palavras vai denunciar quem você é. Amém? Vamos que vamos, irmão Alex, tem mais pergunta? Amém, pastor Medeiros. Pastor Medeiros, qual a finalidade que Jesus chamou os 12 apóstolos, pastor Medeiros? E qual foi a missão dos 12? Pronto, Jesus chamou os apóstolos, né, para levar, né, a mensagem, levar a mensagem às pessoas ali de sua terra. Então nós também somos chamados para isso. Vamos ver os versículos bíblicos que diz. Mateus 4, 18 a 22. Mateus capítulo 4, verso 18 a 22 diz assim: E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco com Zebedeu, e seu pai consertando as redes. E chamou-os.
eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem Jesus. Amém, amém. Veja aí, Jesus, para escolher os 12 discípulos, primeiro ele foi orar. Passou a noite em oração, pedindo a direção de Deus. Veja as primeiras pessoas que ele chamou. Essas pessoas, Pedro, Tiago e João, não disseram não para Jesus. Imediatamente eles soltaram as redes e eu seguia. Então, irmãos, veja os primeiros chamados. E esses primeiros chamados sempre era o que Jesus andava com eles. Porque foram os primeiros a ser escolhidos para a missão. E eles foram até o final. Então eles não foi só por uma emoção. Hoje a maioria das pessoas aceita Jesus por uma emoção. Aceita Jesus porque a pessoa está cantando bem, né? Aquele hino, aquela música tocou nele, fez ele chorar, fez ele relembrar o passado, o presente ou o sofrimento, dependendo da canção que é cantado. E às vezes uma mensagem emocionalismo, né? Com emocionalismo, aquela mensagem que prega a emoção, e a pessoa aceita. Na igreja de Deus não é assim. Na igreja de Deus, ela vem através do conhecimento, você conhecer a palavra, porque Pedro, João e Tiago, ele já sabia, ele já conhecia o Deus verdadeiro, ele já tinha um único Deus na vida, porque eles eram judeus. Então ali, quando eles ouviram o chamado de Deus por meio do seu filho Jesus, eles não recusaram o chamado, logo soltou ali, já estavam trabalhando junto com os seus pais ali, ajudando a costurar as redes, né? E que como pescadores. E qual foi a proposta, irmão Lécio, que Jesus fez para eles? Ali no versículo, foi em Mateus, né? Qual foi a proposta? Me seguir, segue. Justamente. E ele faria o quê? Seguir o quê? Eu vou ler aqui, pastor Medeiros. Tô aqui, estava olhando outro versículo ali, pastor. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Né? Louvado seja Deus. Foi a proposta. Foi a proposta. E eles não hesitaram. Não hesitaram. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram a Jesus. Pois é. Então assim, Jesus, eles podiam até dizer que eu vou seguir um estranho, né? Seguir esse homem com a proposta de ser pescador de homem. Então, quantas pessoas você tem ganhado para Jesus? Ou quantas você tem pregado? Porque pregar a mensagem não é dizer que ganhar, tá? Porque para isso, Jesus, para escolher os 12, ele passou a noite em oração. Então nós também temos que dar exemplo, né? A pessoa ganhar nossos parentes, começar pelos nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos. Se você é jovem, começar pelos pais. A gente vê muitos exemplos de jovem que chega na igreja de Deus, tem sofrimento porque vai enfrentar uma tradição diferente, né? Porque a pessoa que está fora da igreja de Deus, eles são ímpios, né? Então eles comem de tudo que for ensinado a comer, coisas imundas. E ali, para a pessoa chegar: pai, eu não como mais isso aí, eu não como carne de porco, eu não vou mais trabalhar no sábado. É muito duro, né? Para uma pessoa, um filho que depende do pai. E muitas vezes tem pais que expulsam os filhos de casa. Então a pessoa tem que estar pronto para continuar sendo igreja de Deus, quando a pessoa toma uma decisão. Então vamos, e já tem marido também, quando aceita, para chegar e colocar as novas normas para dentro de casa. Aí a mulher também não vai entender, porque às vezes a pessoa chega com outra linguagem, dizendo: mulher,
não vou mais comprar isso, não vou mais comprar aquilo, não vou mais comprar linguiça disso, ou calabresa, ou isso aqui. Aí a mulher, se ela for uma mulher sincera, que ama o marido, ela pode até achar ruim os filhos, mas vai compreender, dependendo da forma que ele falar. A mulher, a mesma coisa, quando é a mulher que toma a decisão primeiro, quando ouve o chamado, porque a pessoa escuta o chamado. Fazer que nem como Jesus fez, né, pastor Medeiros? Antes disso, primeiro ali orar, pedir a Deus, né, para capacitar ele para fazer uma situação como essa, né? Não é só chegar e jogar ali, tá aqui, é isso e acabou-se, né, pastor? Corretamente, porque às vezes a pessoa escuta o chamado. A palavra de Deus é bem clara, Jesus disse ali em João capítulo 10, versículo 16, que há outras ovelhas que não são desse aprisco, mas quando eles ouvirem a minha voz, eles me seguirão. Então assim, quando a pessoa escuta o chamado, né, entende que é Deus chamando, então essa pessoa o segue. Então ela vai enfrentar muitas dificuldades, como os discípulos enfrentou, né, que até morreram por causa da palavra do Senhor, mas eles passaram a ser pescador de almas. Louvado seja Deus. A primeira pescaria que Pedro fez ali foi 3.000 almas logo ali aproximadamente. Graças a Deus. Eita, que maravilha. Se cumpriu ali a promessa ali em Atos capítulo 2, versículo 30, versículo 37, diante ali o resumo, que quando eles ouviram, né, o que Pedro explicava foi muito maravilhoso. Vamos, irmão Alex, aí de Marcos. Vamos em Marcos 3, verso 13 a 19, que diz assim: Jesus subiu a um monte e convocou a si aqueles a quem ele queria. E eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudessem enviar a proclamar. E tivessem autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os 12, Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E depois André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. O pecado sem perdão. Irmão Alex. Sim, pastor. Eles foram escolhidos para quê? Para levar o evangelho de Cristo, né, pastor Medeiros? E o que mais? Que autoridade eles receberam? Para expulsar demônios ali, para curar, né? Então, irmãos, veja aí. Nós fomos chamados, irmãos, para levar o evangelho, pregar as pessoas, liberdade às pessoas que estão em cativo, né? Mas muitas das vezes nós não temos essa coragem. A ver a pessoa, você vai no ônibus, senta ali, uma pessoa está ao seu lado ali, às vezes começa a conversar. Às vezes tem a oportunidade, né, pastor, mas não fala. Não fala. Às vezes você também no seu trabalho, você trabalha com aquela pessoa, tem amizade com aquela pessoa, às vezes nem convida para ir para a igreja, porque diz, não vou levar essa pessoa para a igreja porque lá tem muita problema, né? Aquela pessoa vai se escandalizar. Mas o que Jesus disse? Ai daquele que escandalizar um desses pequenininhos que crê em mim. É melhor que não nascesse. Melhor que não tivesse nem nascido. Então assim, irmãos, não fique preocupado. Porque aquele que pertence a Deus, a igreja pode estar o maior problema. Porque às vezes a igreja está passando por um temporal, está passando por uma crise, né? Os irmãos deixaram de vigiar, deixaram de orar, porque às vezes a igreja, de vez em quando ela passa pela peneira, de vez em quando vem uma provação, porque Deus permite essas provações na igreja de Deus, e às vezes dá uma peneirada e sai alguém, às vezes se escandaliza, a pessoa não aguenta, não suporta,
porque é permissão de Deus, porque às vezes a igreja está ali muito acomodada, né? Só faz orar, mas não vigia, e as orações é sempre repetitiva e não tem mais aquele fogo, não tem mais aquela vontade. Os irmãos oram, mas não é com qualidade de oração, mesmo de vigor, de vigoração, de poder. É aquela oração normal, né, do dia a dia. Oração de poder é diferente, a pessoa sente, todo mundo fica feliz, todo mundo fica vigorado, revigorado, né? A pessoa está ali fraco, fica mais forte. Então a igreja, de vez em quando, a igreja ela passa por um temporal. E às vezes a pessoa acha que levar um amigo, levar uma amiga, levar um parente, ele vai se escandalizar. Não pense isso. A igreja é de Deus, tá? A igreja é de Deus. E Jesus deixou bem claro que ai daqueles que fizer tropeçar um dos pequenininhos que crê em mim. Então, se você convida alguém para a igreja e essa pessoa se escandaliza por causa de alguém que cometeu escândalo, Deus vai cobrar de quem? De quem fez aquela pessoa tropeçar. Então nós temos que entender, irmãos, que a palavra de Deus é de Deus. Você tem alguém para convidar? Convide, leve, não tenha vergonha de levar. Você crê? Se você crê, prega o que você crê. A pessoa prega aquilo que crê. Eu acho tão importante a pessoa que às vezes não é nem da igreja, a pessoa não tem vergonha de andar com a Bíblia. A gente vê assim no terminal, nos aeroportos, pessoas com a Bíblia na mão. Às vezes vai para o hospital, leva uma Bíblia na mão, ali vai acompanhando. Ele não tem vergonha e prega, mostra, né, aquilo que aprendeu. Quando chega na igreja de Deus, a pessoa fica acanhada. Por quê, irmãos? Fica acanhado, né? Tem medo de pregar, tem vergonha. Por quê? Se nós temos a verdade, nós temos que pregar. Tanto faz você estar com a Bíblia na mão como não. A verdade está no teu coração, na tua mente. Então, se nós temos a verdade em nosso coração e na mente, nós vamos pregar a palavra onde nós for. Eu prego no avião, eu prego no trem, eu prego no navio, eu prego no salão de trabalho, eu prego aonde eu tiver oportunidade, eu prego. Só se alguém não quiser, não é? Se alguém não quiser ouvir. Mas eu não sou aquele pessoa que fico perturbando aquela pessoa. De vez em quando eu solto uma sementinha, a gente vai soltando aos poucos. Se a pessoa não se abrir, não der lugar, você for falar ali, é meio que nada, você tem que soltar. De vez em quando solta uma palavra, né? O que é que você acha, né? Você tem alguém... Às vezes eu começo assim, você tem algum parente crente, né? Quando a pessoa... a pessoa vai dizer, não, tem meu primo ou minha prima, ou meu pai ou minha mãe. Aí eu pergunto, você não tem vontade? Aí a pessoa vai dizer que não. Você nunca leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Você lê? Então é uma das perguntas que a gente começa por ali. Se a pessoa lê a Bíblia, se a pessoa não, gosta de ler, por que ela não tem interesse, né? Então assim, umas perguntas. Se aquela pessoa for dando brecha, você vai perguntando, vai falando. E é assim que a gente evangeliza. E tem dado certo, né? Dá certo porque a pessoa não fica aquele crente enjoado, porque tem pessoas, você tem que aceitar Jesus, porque se você não aceitar Jesus, você vai se perder, você está condenado, aí não ganha, né? Aí você começa a dizer, só a minha igreja é certa, todas as igrejas é errada, né? Se você não vier para a minha igreja, você vai ser condenado. Você não vai ganhar ninguém desse jeito. Você vai só arranjar inimizade e fazer que a pessoa se escandalize, tá? Então, aprenda a pregar o evangelho. Jesus falou bem claro, chamou os discípulos para levar a mensagem, para levar liberdade aos cativos. É isso que nós temos que ser igreja de Deus, ter uma identidade. Amém, irmãos? Vamos que vamos, irmão Alex. Muito bem, pastor Medeiros, é isso aí. Pastor Medeiros, para qual foi o motivo assim que a gente foi chamado, pastor Medeiros? Para que foi que a gente foi chamado? Pronto. É isso, a nossa conversa que nós estamos aqui, mas vamos lá. Vamos lá, outra pergunta, irmão Alex, tem? Sim, os textos aqui que a gente mostra aqui para os nossos amados irmãos, o porquê que a gente foi chamado, pastor Medeiros. Pronto, 1 carta de Pedro 1, irmão Alex, 15 e 16, vê lá. 1 carta de Pedro
1, 15 e 16. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tomai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Prestou atenção? Quem convocou? Aquele que é santo. Então, o conselho de Pedro que também nós devemos ser santos. Em alguns momentos, aí, irmão Alex? Não, com certeza que não, né, pastor Medeiros? Temos que ser santo em toda sempre. maneira, está dizendo lá, né? Em toda maneira de viver. Em toda maneira. Então, onde você estiver, seja santo, porque se você foi chamado, nós fomos chamados para ser santo, é o que está escrito aqui. Quem convocou nós é santo. E também nós temos que ser santo em toda a vossa maneira de viver. Louvado seja Deus. Fomos chamados para isso. Vamos lá, irmão Alex, ainda 3,15. Ainda primeira carta de Pedro 3,15. Primeira carta de Pedro 3, verso 15, que diz assim: Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. E aí, irmão Alex? Temos que estar pronto para responder qualquer questão para qualquer pessoa a qualquer hora. Eita, que maravilha! Fomos chamados para isso. Em outra versão diz assim: Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Antes devemos santificar, né? Santificar a vida. Santificar, irmão, a pessoa separada, tá? A pessoa consagrada, a pessoa sagrado, né? Não é uma pessoa consagrada, é uma pessoa sagrado. É algo sagrado, como o sábado, santificado, foi separado. Então a santificação é isso. 1 Tessalonicenses 5:23. Amém. Diz assim: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e a alma do corpo sejam plenamente convocados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Devemos santificar nosso corpo, ser irrepreensível, né, em toda a vossa maneira de viver, para que possa estar preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Se não tiver dessa forma, não será salvo, né, irmão Alex? Com certeza. Não será salvo. Então, ter uma identidade, ser igreja de Deus onde você é. Então, nós fomos chamados para ser santo. Falando em santo, Deus. Né, pastor Medeiros? O que é ser santo, pastor? Eita, agora eu vou explicar o que eu já expliquei, né, irmão Alex? Vamos ver o que é ser santo. João, né, 17, 18, 8 a 20, irmão Alex. João 17, 8 a 20. 17, 8 a 20. Porque eu compartilhei com eles as palavras que me deste. A este as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora, não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome e o nome em que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto... Até qual, pastor? Sim. Então, qual foi a oração de Jesus, né? O texto vai do 8 até o 20, se você quiser, né, acompanhar, tá? Se você quiser ler, mostra aí que o tempo aqui está meio avançado, mas nós vamos continuar falando, né? Ser santo, ser separado. Voando. Oi? O tempo passou voando. Então, vamos ver mais, irmão Alex. Outra pergunta.
que podemos entender sobre o que Jesus disse para Nicodemos, pastor Medeiros? É necessário nascer de novo. Muito bem, é necessário nascer de novo. Vamos ver João 3, 3 a 5. João 3, 3 a 5. Jesus respondendo-lhe, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade te asseguro, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pronto, ficou bem claro aí. Não é só se batizar, tá, irmãos? Não é só entrar na água e dizer vou tomar um banho. Não. É nascer de novo, né? Você vê ali que retrocou ali o nosso amado irmão na fé, o Nicodemo, né? Ele recrutou ali: Senhor, como eu posso nascer sendo velho? Então nós, irmãos, não é só se batizar. Esse é Efésios 4:14, você lê do 15, aí você vai para finaliza o 25 a 30. Muito bem, diz assim: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrinas e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aí pula para o verso 25, pastor Medeiros. Isso. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um corpo. Estremecei a ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. E não deis lugar ao diabo. E até qual, pastor? 30. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para um dia da redenção. Amém. Amém, amém. Você viu aí, tantos versículos de recomendação, né? Respeito que nós não devemos ser seduzido por qualquer evento de doutrina. Tem muitos irmãos aí confusos, né? Pessoas que saem da igreja de Deus, levado a qualquer vento de doutrina, ensinamentos de homem, né? Tradição de homem, pensando que vai ser mais santo do que estava, vai piorar a situação. Isso é lamentável, né? Pessoas não aceitaram esse conselho maravilhoso a qual Paulo deu. E no final disse bem claro que nós devemos santificar a vida, ser separado, se roubava não roube mais, se mentia não mente mais, porque crente mentiroso, irmãos, é só o que tem, tá? Tem muito crente mentiroso. Então, assim, se você não quer ser mentiroso, faça o certo, tá? Porque às vezes a pessoa mente para se justificar, né? E a justificação diante de Deus, quando não tem, se é um erro, não tem justificação. Então nós temos que aprender a ser santo em toda a vossa maneira de viver. Ser separado, nascer de novo. Romanos 12, 12. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. 1 e 2. Porquanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoedeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como servir por meio dos dons. Louvado seja Deus. Então, para entender sobre isso aí, né? É algo muito importante. Renovar cada dia, remover da nossa carne tudo aquilo que não presta. É algo que nós temos que lutar dia a dia. Eu tenho que lutar, você tem que lutar. Tem alguma dificuldade? Peça ajuda a Deus, peça oração aos irmãos, peça ajuda. E assim nós vamos vencer juntos. Louvado seja o Senhor. Irmão Alex, vamos para o último, né? Última pergunta. Somos servos inúteis se fizermos somente o que é mandado? Então, o que nos foi mandado? O que foi mandado, irmão Alex? Vamos ver Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes e 7. 70 vezes 7. A parábola do servo que não perdoou. Mateus 5, 44. Mateus 5 e versículo 44. Amém. Diz assim: Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 22, versículo 37 a 40, para nós finalizar aqui. (22) 37 a 40, que diz assim: Asseverou-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro dos mandamentos. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeita toda a lei e os profetas. Jesus e o Senhor de Davi. Amém, 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 meus queridos. Vocês prestaram atenção? Mas nós fomos chamados para ser inútil? Não. Nós somos chamados para obedecer a palavra, para ser servo de Deus, chamado para servir. Então, servir já está bem claro. Que Deus abençoe sua vida. Paz seja convosco.